Rafael Miranda, sou advogado e gestor público e estou subsecretário de Política sobre Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social. E esse tema é de extrema importância, tendo em vista as drogas cada vez mais estarem assolando as famílias mineiras. Meu nome é Júlia Cury, eu sou psiquiatra do Hospital das Clínicas do FMG e pesquisadora do Centro Regional de Referência em Drogas da Universidade Federal de Minas Gerais. E a importância desse debate hoje para nós é que a prevalência do uso de drogas está aumentando cada vez mais, principalmente das drogas ilícitas, e a importância de conscientizar a população sobre como prevenir e tratar essa doença tão prevalente atualmente. Eu sou Maurício Leão, médico psiquiatra, presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, e a relevância do tema se deve não só à expressão que ele tem na sociedade brasileira, mas também em termos de economia, por se constituir entre as 4 primeiras causas de afastamento do trabalho. Eu sou Jair Sacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! O uso de drogas atualmente é considerado um grave e complexo problema de saúde pública. Segundo o relatório mundial sobre drogas de 2015, no Brasil, 6 milhões de brasileiros são dependentes químicos, o que equivale a 3% da população. O Horizonte Debate de hoje discute sobre a doença do século, a dependência química. Sua casa sofre disso? Esperamos levar hoje educação, informação e evangelização. Júlia, é possível de pensar uma raiz para um problema que aflige tanta gente? Então, a dependência química é multicausal. Ela é uma doença que geralmente começa com a experimentação de uma droga, e quanto mais precoce essa experimentação, o risco para desenvolver dependência é maior. E hoje em dia a gente está vendo que cada vez as crianças e jovens começam a experimentar cada vez mais precocemente as drogas, então o risco de desenvolver a dependência é maior. Acontece o uso nocivo, que é o uso em situações perigosas ou que causam problemas sociais, econômicos, psicológicos, e pode evoluir para a dependência química, que é quando a pessoa perde o controle entre usar ou não usar a droga. E a compulsão é muito grande, ela perde a liberdade e se torna um viciado naquela substância. Ela começa a ter a síndrome de abstinência, que é quando ela não usa, ela começa a ter sintomas ruins, negativos, começa a passar mal. A tolerância, que é precisar de quantidades cada vez maiores da droga para alcançar o mesmo efeito de antes ou nunca conseguir alcançar os primeiros efeitos que ela teve. Então, essa síndrome é caracterizada como dependência química. Rafael, o que pensar em termos de política de Estado para poder... Porque quando pensamos uma família que está sofrendo com um filho na Cracolândia, ali de perto da rodoviária, no centro de Belo Horizonte, né? É difícil até por onde começar, né? Atendemos a família, atendemos o sujeito, atendemos o bairro dele, que está sofrendo com as ações do tráfico. Por onde começar? Por onde que a política do Estado hoje começa? Eu penso numa abordagem multissetorial, né? Envolvendo as diversas áreas de Estado, como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, a educação, né, o desenvolvimento social, pois a gente sabe que a dependência química, com esse fator multissetorial, né, ele precisa de uma abordagem das mais diversas áreas, né, e eu penso que é necessário o Estado ter programas efetivos, né, tanto na parte da prevenção, quanto com o tratamento e também com a reinserção social, né? Tendo uma abordagem não somente com o dependente químico, mas também com a sua família, com o seu contexto social em que esse dependente químico está inserido. Doutor Maurício, observamos assim, autoridades nacionais e até de natureza internacional, o presidente Fernando Henrique, presidente Gaviria, indivíduos que têm apontado que perdemos a guerra. Perdemos a guerra contra as drogas?
E se perdemos, o que é a bandeira branca para retomarmos um certo controle? Olha, se perdemos a guerra, precisa ser entendido dentro da expressão econômica subjacente a essa afirmativa. Na verdade, o comércio, o tráfico de droga mobiliza, estimado, 1/3 da economia mundial de forma clandestina. Tentar dar uma expressão que possa gerar lucros para segmentos da economia passa a ser uma bandeira que defende a legalização da droga. É um dos aspectos, mas que declina dos males que ela traz para a saúde, principalmente quando essa propaganda é feita para atingir a fase mais vulnerável da formação da saúde como um todo e da saúde mental em particular, que é o adolescente. Então, são discursos bastante questionáveis esse, de que perdemos a guerra e que deve se liberar a droga. Talvez tenhamos perdido em termos de método de combatê-la, mas não necessariamente isso deva representar a legalização. Júlia, Rafael, qual a postura de vocês com relação à legalização? A gente é contra do Centro Regional de Referência em Drogas da FMG. Rafael? A minha também totalmente contra. Porque ainda não estamos prontos em termos de aparato para... Maurício, por favor. Não, na verdade, qualquer pessoa que pratica ciência tem que ser contra a legalização da droga, na medida que ela é algo nefasto para a saúde, tanto física quanto mental. A gente está falando como se estivéssemos restringindo o nosso discurso só às drogas ilícitas. Mas vamos pegar uma droga lícita, que é o álcool. Talvez o álcool, até por ser legalizado e na expressão que tem, e está atingindo hoje faixa etária aí de 12, 13 anos, tanto homem quanto mulher, quando se deu a estatística de 3%, só de usuário habitual de álcool, hoje estima-se 20% da população. E desses 20%, pelo menos uns 6% são dependentes. Então... O caminho que Portugal, Uruguai, o Colorado fizeram é um caminho que não estamos prontos. E se pensarmos nos operadores científicos e políticos, não é isso. Olha, veja bem, eu fico perguntando qual que é o caminho de Portugal, qual que é o caminho do Uruguai, com tão pouco tempo para avaliar as consequências dessa política. Se nós nos ativermos a quando havia propaganda para disseminação do tabagismo, também se vendia o tabagismo como algo que não fosse prejudicial à saúde, algo que talvez até trouxesse algum ganho para as pessoas, para a saúde, para o convívio social. E hoje sabe-se que ele é algo prejudicial e há uma campanha mundial tentando diminuir a prevalência dessa dependência química que é o tabagismo. As políticas adotadas no Uruguai e Portugal têm muito pouco tempo para poderem ser avaliadas à luz da razão. Além do que, se divulga supostos benefícios para a sociedade, mas nem sempre se dá a mesma ênfase aos prejuízos. Júlia, só para que as pessoas em casa, que às vezes, em meio à paixão que esse tema desperta, quais são os prejuízos para um jovem de 15, 16 anos no ensino médio, se preparando para o Enem no final do ano, se ele enrola um baseado todo dia? Eu vou complementar o Dr. Maurício e eu vou responder essa pergunta. A legalização das drogas, elas fazem com que as pessoas tenham a ideia de que a droga é inócua ou é pouco perigosa. E esse é o maior problema, principalmente para os jovens acharem que essas drogas são pouco perigosas, como acontece com o álcool e com o cigarro, e que teve que haver uma conscientização muito grande, gasto de muito dinheiro público, até a gente chegar hoje ao conhecimento de que o cigarro faz mal. Isso está acontecendo com a maconha agora. As pessoas acham que a maconha é uma erva natural. A cocaína também, ela vem de uma planta, né? E a maconha tem vários estudos que mostram que quando o consumo começa precocemente na vida, principalmente em jovens com menos de 16 anos, aumenta o risco de esquizofrenia e outros transtornos psicóticos ao longo da vida. E isso é muito perigoso. A gente sabe que a esquizofrenia é uma doença que é crônica e não tem cura, né? Então, as pessoas não têm essa conscientização e a mídia e a população entende que a maconha é inócua, por exemplo. Então, eu acho que tinha que haver uma melhoria
enorme do nível educacional da população antes de se pensar em legalizar alguma droga, para as pessoas fazerem uma escolha de forma mais consciente. Esse menino que foi pego agora com um chumaço de maconha na bermuda e que está dizendo para a mãe dele que não, que tá tudo bem, que lá no Colorado a galera tá usando normal e vendendo isso aí. E a gente vê que as consequências, elas são futuras e demoram vários anos para aparecer. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de concentração, a memória dela reduz, o aprendizado dela reduz, tem essas chances de outras doenças psiquiátricas aparecerem, o rendimento econômico no futuro diminui, as mães que fumam maconha aumentam a chance da criança no futuro ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, são vários riscos que a gente precisa alertar a população e que eu acho que, se acontecer a legalização, esses riscos aumentam pela impressão de que a droga é inócua e pelo aumento do uso pela população, porque as drogas que são legalizadas são mais utilizadas do que as drogas ilegais. Rafael, Júlia, Maurício, caminhamos agora para o final do primeiro bloco. Eu quero tocar o coração da mãe que encontrou esse chumaço de maconha e jogou no vaso e deu descarga e fingiu que nada aconteceu. Nós vamos para um breve intervalo. Você já fez isso? Voltamos daqui a pouquinho.